o mínimo que você precisa saber para gravar os seus vídeos aqui para a internet. Quando a gente tem a ideia de vir para cá, para o digital, para começar a produzir conteúdo, sempre parece um monte de coisa, né? Um monte de informação, é equipamento, é ideias, é como fazer os vídeos, é como postar, que hora postar, é muita coisa, né? E eu tenho certeza que, assim como eu, se você está começando ou se você já começou, nesse começo a gente fica um pouco perdido, e o meu objetivo nesse vídeo é desmistificar isso para você, de maneira que você saiba, a partir do final desse vídeo, exatamente quais são os passos que você precisa fazer para, de fato, começar a produzir seus vídeos aqui para a internet. E a primeira coisa, já anota aí, já pega seu papel e caneta, abre seu bloco de notas, já anota que a primeira coisa que você precisa saber é como tirar as suas ideias da sua cabeça e colocar elas no papel. Se você está produzindo sozinho é um pouco mais fácil, mas se você tiver alguém para te ajudar, seja seu filho, seja seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, nem todo mundo vai conseguir entender o que está na sua cabeça. E aí o que você precisa fazer para poder facilitar esse processo? Colocar essas suas ideias no papel. E ainda que você trabalhe sozinho, comece a produzir seu conteúdo sozinho, só você e sua câmera, por exemplo, seu celular, por exemplo, é muito bom no começo, principalmente no começo, você deixar muito claro, escrito exatamente quais são os passos que você vai fazer para gravar. Ah, eu tenho uma ideia de produzir um conteúdo específico. Coloca aquela ideia no papel, escreve: hoje eu vou gravar um vídeo sobre as minhas compras no supermercado. E aí, o que você vai filmar? Coloca as imagens que você quer fazer. Quando eu falo papel, gente, é óbvio que você pode fazer isso num bloco de notas do computador, do celular, no Google Docs da vida, no Notion, no Trello. Mas o fato é, materializa essa sua ideia, passa ela para o papel. Então, isso é o mínimo, tá bom? É o mínimo. Segunda coisa que você precisa saber é como que você constrói uma boa imagem. Agora que você já tem no papel exatamente aquilo que você quer fazer, você precisa saber como fazer aquilo passar do papel agora para a imagem. Porque assim, a gente tem várias ideias, mas nem sempre quando a gente vai colocar essas ideias de fato na prática, nem sempre elas vão funcionar tão bem. E para isso você vai precisar entender o básico, o mínimo da técnica de gravação. Você precisa saber como que você faz para tirar o melhor ângulo possível, como que você monta minimamente um cenário. Você vai precisar saber como que você constrói uma boa iluminação, como que você usa uma iluminação a seu favor. Então você precisa entender um pouco dessas técnicas, se eu filmo de longe, se eu filmo mais de pertinho, se eu faço um movimento, se eu filmo parado. Quando você colocou sua ideia no papel, essa ideia ela tinha provavelmente imagens na sua cabeça. Você concorda comigo? Quando você pensou, a sua imaginação criou as imagens. E é óbvio que essas imagens criadas, elas têm uma lógica. E para isso, para que você transforme essa lógica na vida real, para que outras pessoas assistam essa ideia que você pensou, você vai precisar entender um pouquinho de cada coisa. Você vai precisar entender qual que é o melhor momento que você precisa usar determinada técnica. Então, filmo de longe para mostrar o ambiente, filmo de perto para focar mais em mim, filmo a minha mesa para mostrar alguma coisa que eventualmente eu queira mostrar aqui para o meu público. Vou filmar na rua, vou filmar no shopping. Como que eu vou filmar? Como que eu vou usar a luz a meu favor? Eu tenho luz artificial? Não tenho? Eu vou usar a luz do sol? Então é importante você entender exatamente um pouquinho de cada uma dessas técnicas para que você possa lançar a mão delas a depender da necessidade que você tiver. Terceira coisa que você vai precisar ter noção, tá? Para você começar a criar os seus vídeos, é quais equipamentos você vai usar. Hoje a gente tem uma infinidade de equipamentos à disposição, uma infinidade. Nós temos aí Mercado Livre, nós temos aí Amazon, nós temos Magalu, nós temos AliExpress, nós temos 1 bilhão de sites aí que vendem produtos, e muitos produtos caríssimos, outros produtos super acessíveis, e aí a gente fica meio perdido. E aí, o que eu invisto? Eu compro o quê? Em que momento eu devo investir? No começo, o equipamento não é determinante para você fazer o que precisa ser feito. O equipamento, óbvio, ele vai ajudar, ele vai entregar uma melhor imagem, ele vai entregar uma melhor qualidade de áudio, ele vai deixar a estética do vídeo muito mais bonita, a depender do equipamento que você estiver usando. Só que equipamento por equipamento também não resolve nada. Por isso que é importante o passo anterior, que eu falei para vocês, que é
entender a técnica para depois investir em equipamento. Veja que eu não fiz a ordem inversa. Eu não falei de equipamento para depois você entender a técnica. Eu falei, entenda a técnica e depois invista no equipamento. Por quê? Porque a depender do seu nível de técnica, você precisa de um equipamento. A depender do seu nível de técnica, você investe em outro tipo de equipamento. E é óbvio que para começar, você vai precisar ter 3 tipos de equipamento. 1, uma fonte de captação de imagem. 2, uma fonte de captação de áudio. E 3, uma fonte de luz. E o mais fácil que você vai ter acesso aí como fonte de captação de imagem é o seu celular. Carlos, mas meu celular é muito ruim. É o que você tem agora? Você não tem como investir em outro agora? Então é esse mesmo aí que você vai usar. Ah, Carlos, eu tenho um iPhone 15, 16, 17, 18, 20 Pro Max. Perfeito. Se você teve condições de investir nisso, você tem um ouro na mão. Você já tinha que estar produzindo. Ah, Carlos, eu tenho uma câmera. Show de bola. Você precisa ter uma fonte de captação de imagem. E aqui nesse momento, talvez a forma mais acessível, talvez não, acho que sim, é a forma mais acessível para você começar a criar os seus conteúdos, é você ter um celular. E eu acredito que se você está me assistindo, você possivelmente tenha um celular. Tá, agora que você já tem, então, a fonte de captura de imagem, que eu disse, né, o seu celular, você precisa ter uma fonte de captura de áudio também. E aí, se você tiver só com o seu celular, você obviamente consegue capturar vídeo pela câmera e áudio pelo próprio microfone do celular. Então o celular é uma ferramenta assim muito boa para a gente começar a criar conteúdo pela internet. Eu conheço e sigo pessoas na internet que só tem o celular e mais nada. Então se você quer começar, é a única coisa que você precisa, é o seu celular, tá bom? Eu sei que a gente quer ter a câmera, a melhor câmera possível, a melhor lente possível, a melhor luz possível. Às vezes sempre quer ter o melhor. E você vai ter o melhor, tá? Principalmente se você começar com o que você tem agora. Mas caso você queira investir num outro tipo de captura de áudio, você pode usar, por exemplo, o Lapela, que é esse microfone que eu estou usando aqui. É um microfone bem simples, tá? É um custo-benefício. A gente vai ter vídeo falando só sobre isso, mas é esse microfone aqui, ó, o tamanhozinho dele. O receptor dele tá aqui, o transmissor dele tá aqui e o receptor tá ali em cima da câmera. E é um microfone muito bom, vai ter vídeo no canal sobre ele, tá? Mas vou deixar aí para vocês na descrição todos os equipamentos que eu tô usando aqui, para vocês terem acesso também, caso vocês queiram investir nisso. E também tem um outro tipo de microfone que você pode investir, que são esses microfones aqui condensadores. Esse, no caso desse aqui, ele é um microfone da Fifine, é um modelo A8, e ele é um modelo que ele tem ele é conexão via USB, tá? Então, ele não é um microfone para ligar numa placa de captura e tudo mais, mas ele é um microfone USB e você consegue monitorar o áudio por ele mesmo. E, gente, ele tem uma qualidade absurda, tá? A qualidade muito boa. Então, eu uso muito ele para fazer reuniões, para fazer Zoom, para fazer meeting, para gravar aulas, capturando a tela do computador. Então, é uma fonte de áudio muito importante também. Isso aqui, pessoal, são só exemplos, tá? Que eu tô dando para vocês. Não necessariamente vocês têm que investir nesse equipamento. E esse não é um vídeo sobre equipamento. Esse é um vídeo onde eu tô te falando o mínimo que você precisa saber para começar a criar seu conteúdo aqui. E agora, uma fonte de captura, uma fonte de luz. E aí eu tenho aqui aquela opção mais clichê que existe, né? Que é o famoso ring light. Eu trouxe aqui, ó. Vocês podem usar também o ring light com uma fonte de luz. Ele entrega uma luz muito legal. Ele entrega uma luz muito bonita, muito boa. É só você saber usar. É só você saber posicionar para você não tirar uma luz de terror, né? Mas você fazer uma luz legal. Aí é uma questão de posicionamento. Como eu disse, você vai precisar entender um pouco da técnica de luz também, para que você tire aí uma boa imagem, né? Eu falei isso lá no segundo ponto do nosso vídeo. Então, um ring light também é uma opção de luz que você pode ter. Não necessariamente você precisa ter, mas se você tiver é melhor, tá bom? Porque a gente pode usar a fonte de luz do sol a nosso favor. Gente, esse é o mínimo que você precisa saber para criar os seus vídeos aqui na internet. E obviamente que se você já conseguiu colocar a sua ideia, passar a sua ideia para o papel, ou seja, você tem um roteiro aí daquilo que você quer fazer, você entende um pouco, né? Não precisa dominar, você entende, tem noção
das técnicas de gravação, de fazer uma boa imagem visualmente falando. Você sabe exatamente que equipamentos você precisa para começar. E agora, o que você precisa saber? Você precisa saber montar tudo isso que você fez, né? Você vai precisar montar. Ou seja, agora que você tem um vídeo de fato, você foi lá e gravou tudo que você precisa, você vai precisar editar esse material. E para isso existem N softwares, N aplicativos que você pode usar para isso. Hoje, o mais acessível, o mais fácil, gratuito é o CapCut. Tem ele tanto para computador quanto tem ele para celular. Então é a melhor opção para você começar a edição. E aí, se você tiver num nível um pouco avançado já, você pode partir para softwares mais complexos, mas que também entregam muito mais de resposta. Que aí você pode usar o DaVinci Resolve, que é um software também gratuito, porém vai exigir um pouco mais da máquina aí que você vai usar. Você pode usar o Adobe Premiere, que já é um software que vai precisar ter uma licença. O Final Cut, enfim, tem outras opções aí que você pode usar no mercado também. Mas basicamente, esse é o mínimo que você precisa saber para que você possa começar a criar seus vídeos aqui na internet. E um acessório importante também, que não necessariamente você precisa ter, mas é bom se você tiver. Eu deixei o meu aqui do lado, é um tripé. E esse tripé aqui especificamente é um tripé para celular, e a vantagem é que ele é bem portátil, ó. Ele fica pequenininho aqui, eu posso descer essa barra para vocês verem o tamanho que ele fica. E ele vai até 1,80 m de altura. Nem parece, né, para um dispositivo tão pequeno. E esse é um tripé que eu investi 90 e poucos reais no AliExpress. Também tem link aí na descrição que você pode ter, tá bom? Não necessariamente você precisa desse dispositivo para começar a gravar os seus vídeos na internet. Como eu disse antes, pessoal, só isso aqui, só o seu celular é suficiente já para você começar. Mas isso é um mínimo que você precisa saber para criar seus vídeos. Em outros vídeos a gente vai falar mais sobre equipamento, mais sobre câmera, mais sobre luz, mais sobre áudio, enfim, mais sobre acessórios, para que você possa saber melhor em que investir, a depender aí da sua situação financeira e até onde você esteja disposto a investir aí nos seus equipamentos, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E talvez foi até informação demais, eu confesso, né? Talvez bagunçou, espero que não tenha bagunçado mais aí a sua cabeça. E se você quiser saber um pouco mais a respeito de como de fato começar a criar os seus vídeos, como usar todos esses equipamentos a seu favor, eu tenho uma aula muito mais completa que esse vídeo aqui, que foi até rápido, né, para falar com você. E o link é o primeiro link aqui da descrição para você conhecer o meu método de criação de vídeo, que é o método do mapa do vídeo lá dentro do Prático. Então, se você tem interesse de fato começar forte aí dentro da internet, eu te convido assim com muita certeza a clicar no primeiro link aí da descrição e conhecer um pouco mais dessa aula, que é muito mais robusta e completa, e você já vai conseguir colher os seus primeiros resultados a partir dessa aula, tá bom? Foi muito bom ter você aqui, obrigado por chegar até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, e eu espero você no nosso próximo vídeo. Fui!